noite, Taylor. Boa noite a todos que estão nos assistindo de casa. Bom, chega de confusão e CPI nessa semana, né, Taylor? Vamos iniciar o nosso Direto de Brasília dessa sexta-feira com boas notícias. Foi sancionada ontem uma lei que garante o regime de teletrabalho para as mulheres grávidas durante a pandemia. Ou seja, você que está grávida e que está nos assistindo poderá trabalhar de casa durante todo o período da pandemia. E o mais importante desse projeto é que essa modalidade de teletrabalho, né, que poderá ser adotada pelas gestantes, não implica em nenhuma redução salarial. Também ontem foi sancionada uma lei que prorroga até dezembro deste ano os efeitos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei do ano passado que prevê um apoio ao setor cultural com repasse de mais de 3 bilhões de reais do governo federal para estados e municípios para auxiliar os artistas e os centros culturais que ficaram, como a gente sabe, né, totalmente prejudicados desde o início da pandemia. Agora, então, dando uma passadinha rápida pela Câmara de Deputados, hoje à tarde nós tivemos um debate bem importante na Comissão de Legislação Participativa da Câmara de Deputados sobre o projeto de lei 591 de 2021, que autoriza a exploração dos serviços postais pela iniciativa privada, inclusive os serviços que hoje são prestados, né, em regime de monopólio pelos Correios, que é uma empresa totalmente estatal. Esse projeto ele é de iniciativa do governo federal e ele está numa lista, né, que foi divulgada no começo do ano, de prioridades do governo e do Ministério da Economia para até o fim do mandato. O projeto de lei ele prevê que a União vai manter parte dos serviços, né, que é chamada uma proposta de serviço postal universal e que inclui as encomendas simples, as cartas e os telegramas. O motivo para essa manutenção de parte dos serviços é porque a própria Constituição Federal obriga que a União tem que ter serviço postal e de correio aéreo nacional. Bom, Taylor, eu disse que nós não teríamos CPI aqui hoje, mas eu vou ser obrigada a falar um pouquinho dela. Se o circo já pegou fogo na semana passada, a tendência é que na semana que vem seja ainda pior, porque nós vamos ter duas figuras super importantes e que foram alvo de diversas críticas durante todo o tempo em que foram ministros de Estado do governo do Bolsonaro. Bom, e quem são essas figuras, né? Um deles é o ex-ministro de Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo, e o outro é o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, que ficou no comando da pasta principalmente durante o período em que estavam sendo negociadas aí as compras de vacinas. Eu comentei já aqui que o general Pazuello ele era um dos primeiros da lista que deveriam, né, prestar o depoimento junto à CPI, porém ele teve que cumprir uma quarentena em isolamento após ter tido contato com uma pessoa infectada pelo coronavírus. Agora, né, depois dele ter remarcado o depoimento dele, esse depoimento ficou então agendado para quarta-feira. Um fato curioso é que o advogado-geral da União, Augusto Aras, ele entrou com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para tentar blindar, né, como estão chamando, o ex-ministro do massacre que pode ser feito com ele dentro da CPI. Depois do episódio que eu comentei aqui, em que o relator Renan Calheiros pediu a prisão do ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten, e também, né, considerando o tribunal de inquisição que virou a CPI, se entendeu necessário que o Pazuello pudesse ter algum tipo de garantia de que ele não seria ameaçado ou mesmo intimidado ou até mesmo preso durante o seu depoimento. O intuito desse habeas corpus é basicamente garantir que o Pazuello ele possa permanecer em silêncio e não responder aos questionamentos se assim desejar. Vale lembrar que ele foi convocado a depor como testemunha e, sendo testemunha, ele teria, né, a obrigação de responder todas as perguntas e também de falar a verdade, caso contrário, ele poderia incorrer em crime de falso testemunho. O habeas corpus ele foi distribuído para a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski no STF, e o próprio STF já reconheceu em outras oportunidades
que a convocação de uma pessoa para depor como testemunha na CPI é sim muitas vezes utilizado como uma manobra para fazer com que aquela pessoa que já é considerada uma pessoa investigada seja obrigado a falar, pois se caso ele fosse chamado já na condição de investigado, né, ele teria o direito então de permanecer em silêncio e não precisaria produzir provas contra si mesmo. Bom, dá para ver que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Eu fico por aqui, desejo um excelente final de semana a todos e na segunda nós voltamos com mais informações direto de Brasília.